Doutor Durso, eu soube que o senhor torce para aquele time de futebol. Isso é verdade? Meu pai é São Paulino. Minha esposa e minha filha palmeirense. Eu e meus 3 filhos torcemos para a seleção brasileira, melhor, Corinthians. Doutor Durso, nós não poderemos colocar isso no programa. Não precisa colocar, mas basta ter a satisfação de torcer para o Corinthians. Dos nossos corações, salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Olá, o Contraponto está de volta e hoje temos o prazer de conversar com o Dr. Luiz Flávio Borges Durso, advogado criminalista, mestre e doutor pela USP e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Olá, Dr. Durso, tudo bem? Muito bem, Roberto. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, o senhor retornando ao Contraponto. Com muita honra. Que bom. Dr. Durso, o senhor hoje, como um advogado criminalista, sabendo da culpa do seu cliente, mesmo assim o senhor o defende? O que acontece é o seguinte, Roberta, todos têm direito à defesa. É fato que, se for meu cliente, é inocente, pode ter certeza. Mas o sistema nosso é um sistema que comporta a defesa a todos, para que todos tenham um julgamento justo. Aqueles que tiverem culpa serão condenados. E aqueles que não são culpados devem ser absolvidos. Mas esse resultado, que é o resultado de justiça, só vai acontecer se tiver um processo no qual se garanta a ampla defesa, o contraditório, a oportunidade daquele indivíduo que está sendo acusado de trazer todas as suas razões para aquela situação que supostamente é criminosa. E isso é até bom. Essa pergunta, se você me permite, para dizer para o nosso telespectador, por favor, que às vezes diz, puxa, mas advogado criminalista defende bandido, advogado criminalista vai defender quem é culpado. É importante estabelecer isto. O advogado criminalista não faz milagre. O advogado criminalista garante o julgamento justo, garante um processo adequado. Se o indivíduo for culpado, vai ser condenado. O que não pode é ser condenado a uma pena maior do que aquela que deve ser atribuída à sua conduta. E se ele for inocente, a luta é para mostrar essa inocência para que ele seja absolvido. Esse é o papel do advogado. Exato. O advogado não tira a culpa de ninguém. Ele simplesmente todos têm direito à defesa. Exatamente. Esse é o nosso sistema no Brasil. E se isto não for garantido para aquele que está sendo julgado, o processo não vale, o processo é nulo e perdemos tempo, perdemos dinheiro e perdemos a oportunidade de punir um culpado ou corremos o risco de culpar um inocente. E com relação ao tribunal do júri, o senhor acha que com o júri aumentam as vantagens do direito à defesa de um réu? Roberta, o júri é minha paixão. Não tem nada mais impressionante para o ser humano do que decidir sobre a vida do seu semelhante. Essa é uma responsabilidade imensa. Às vezes a gente fala que o juiz ele tem esta atribuição quase divina de julgar o seu semelhante. Só que no tribunal do júri não é o juiz. Não é o São juiz. pessoas comuns. E aí que reside a beleza do tribunal do júri, e digo mais, aí que reside a verdadeira justiça, onde alguém que possa ser entendido pelos seus pares, por pessoas iguais, por esses iguais venha a ser julgado. Se você quiser saber se uma nação ela é democrática, verifica na legislação se existe o tribunal do júri. Se ali houver o tribunal do júri, nós estamos mais próximos da possibilidade de haver ali uma nação democrática. Porque o júri contempla exatamente esta capacidade do cidadão comum decidir sobre a vida de alguém que está sendo acusado. E até vou fazer uma propaganda, se você me permitir. Por favor. Existe um filme, 12 Homens e uma Sentença,
um Ótimo clássico, filme, um clássico. e que agora até a OAB fez uma parceria buscando descontos para uma peça de teatro que Olha. está em exibição aqui na capital de São Paulo, no Teatro Imprensa, e esta peça é a mesma obra, 12 Homens e uma Sentença. Olha, boa dica. E ali Interessante. mostra, é interessante, Roberta, porque ali mostra, no sistema americano, os jurados que vão para uma sala secreta, e diferente do nosso sistema brasileiro, onde cada jurado decide se é culpado ou se é inocente de maneira secreta, ele vota numa urna secreta e depois apura. Isso. Lá nos Estados Unidos tem que ter consenso. Eles Então, decidem juntos. Isso, eles vão para uma sala secreta e eles ficam dialogando entre si. E a peça é interessante, o filme, a obra em si, por conta de que dos 12, só um absolveria aquele acusado. E depois ele vai devagarinho trazendo as suas dúvidas que o levam a absolvê-lo. E com isso surge uma dinâmica, um diálogo, e aí a gente verifica como é amplo esta situação de analisar a conduta do semelhante. Mas o senhor acha que seria mais correto se todos avaliassem juntos, como nos Estados Unidos? Eu prefiro o nosso sistema, viu? Por quê? Porque você faz um julgamento. Primeiro que você não precisa expor a sua decisão a ninguém. Você presta conta só à sua consciência. E com isto se protege também para poder julgar livremente. E em segundo lugar, porque esta independência, essa autonomia e esse sigilo na votação do Tribunal de Júri no Brasil propicia que você não sofra a influência de algum jurado que no debate poderia te influenciar desta ou daquela maneira. Você trabalha com os seus valores, os seus conceitos, a sua experiência de vida para decidir se aquele indivíduo, naquela situação, é ou não culpado. E posso contar uma passagemzinha? Lógico. Para a gente entender o que é o Tribunal do Júri. Havia um indivíduo que ele tinha uma corcunda e, evidentemente, aquilo o incomodava. E um belo dia, um garoto passou e falou: "Ô corcunda", ele pegou uma arma e matou aquela criança. Evidentemente que em qualquer situação onde um juiz técnico fosse julgá-lo, esse corcunda estaria condenado. Estaria condenado. Acontece que no Tribunal do Júri houve a possibilidade de demonstrar o que acontecia. E todo santo dia, as crianças, os jovens que passavam de frente à sua casa, mexiam com isto que era o seu problema maior, aquela corcunda. E todo santo dia eles passavam e diziam: humilhavam o rapaz. "Ô corcunda, ô corcunda". E aquilo trazia uma humilhação muito grande. De modo que no dia do julgamento, então o advogado de defesa começa a fazer a sua defesa dizendo assim: "Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal do Júri, excelentíssimo senhor promotor, figura ilustre, senhores jurados que aqui vão julgar essa criatura". E aí começava de novo: "Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal do Júri, juiz de direito, excelentíssimo senhor promotor, repetindo, figura que eu respeito, excelentíssimo senhor jurados", e novamente. Mais uma vez. E ele foi repetindo isso tantas vezes que, num dado momento, o juiz virou e falou: "Escuta, o que o senhor está pensando? Pensa que isso aqui é um circo, é uma palhaçada? Desrespeito. O senhor está desrespeitando o tribunal, eu vou lhe prender porque o senhor está não sei o quê". Ele falou: "Calma, excelência. Eu só quis mostrar que aqui em alguns minutos, eu repetindo elogios ao senhor, ao promotor e aos jurados, o senhor foi tomado de uma ira que ou me agredia ou me prendia". Imagina essa pobre criatura, todo santo dia, sendo provocada, não com elogios, mas com aquilo que mais o incomodava. Essa criatura um dia explodiu. E esse corcunda, que matou a criança, foi absolvido. Essa é a beleza do Tribunal do Júri.
é a justiça mais justa que pode haver. Maravilha. A fé, doutor Durso, no seu entender, é uma só? Eu considero a fé a força motriz da existência. Mesmo aqueles que dizem eu não tenho fé em ninguém, eu sou ateu, ele deve ter fé em si mesmo. Em alguma coisa. Esta força motriz que nos faz viver, né, este milagre extraordinário, reside exatamente nessa convicção de acreditar em algo. E aí você dê o nome que quiser, adjetive a fé como desejar, mas efetivamente a fé é fundamental para a existência. O senhor reza, doutor Durso? Rezo as orações da minha crença. Eu sou católico, apostólico romano, vou à missa, gosto de professar a minha religião. E rezo. Rezo as orações e converso com Deus o tempo todo. E é nele que eu deposito aí todas as minhas esperanças que o futuro sempre será melhor. E o que mais o senhor pede a ele, doutor Durso? O senhor pode nos contar? Eu peço tanta coisa. Conte alguma para nós. No dia a dia, com os meus semelhantes, eu não sou tão pidão, mas para Deus, diariamente. Acima de tudo, saúde, compreensão, paz, harmonia, tolerância. E sem isso a gente não chega em lugar nenhum, né? A gente precisa entender muito o próximo, né? Aliás, essa é uma característica da nossa formação que eu considero que facilita a nossa vida. O advogado ele tem essa formação humanística, mas durante o curso ele vai sendo moldado a não ser alguém que discrimina, não ser alguém preconceituoso, e ele vai alargando essa capacidade de entender o semelhante como ele é, com as suas frustrações, com as suas dificuldades, com as suas alegrias. Se a gente conseguir entender a nossa pequenez diante desse contexto universal, e sempre, porque o ser humano é falível, todos nós somos, e se a gente toda hora relembrar isto, né, quantos defeitos temos, e a partir desse momento julgar ou procurar diminuir a rigidez do julgamento para com o semelhante, você vai viver muito melhor. Eu procuro fazer isso sempre. Toda hora a gente escapa, esquece, começa a olhar o defeito de um, de outro, mas tem que sempre lembrar, e eu procuro fazer isso. Eu procuro sempre pedir para que Deus possa me iluminar no sentido de entender o semelhante na dimensão que ele é. Doutor Durso, vamos entrar num breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Havia um advogado defendendo os interesses de um menor no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, esse advogado fez uma bela sustentação oral, dirigida aos 11 ministros do Supremo, e ao final disse: esse menor que eu estou defendendo sou eu. O processo demorou 32 anos para ser concluído. Que justiça é essa? Essa não é justiça. O Rui Barbosa já dizia: justiça tardia é injustiça. E, no fundo, é isso. Nós queremos que esse trabalho do advogado, do promotor, do juiz, possa resultar numa satisfação da população a ter restabelecido um direito que é seu. Antes do indivíduo entrar com um processo, ele é detentor daquele direito. Ele só quer o reconhecimento oficial de que aquele direito é seu. E isto tem um prazo. Agora, se esse prazo for longo, isso traz frustração, sofrimento. Doutor Durso, se pudesse ser juiz por uma semana, existiria alguma prática criminosa que não condenaria por convicção? Bom, primeiro eu vou confessar uma coisa. Eu não serviria para ser juiz. Por que não serviria? A questão, acho que é de vocação. No começo da carreira, até meu pai, conversando comigo, meu pai que é advogado, ponderou: o que você acha das carreiras, tal, Ministério Público, magistratura?
Mas eu nunca me vi magistrado e nem integrante do Ministério Público, embora em algumas situações eu até advogue como assistente do Ministério Público na acusação, mas sempre na área criminal. Eu acho que é uma questão até que poderia atribuir a um defeito de formação, mas eu sempre vejo o lado da defesa. Talvez no fundo, vou te confessar uma coisa, Roberto, acho que no fundo meu pai me passou isto, porque a vida inteira eu assisti meu pai contemporizando. Toda vez que um problema era trazido a ele, ele sempre tinha um ângulo de visão que os outros não alcançavam e que contemporizava a situação, sempre um lado amenizava a conduta que estava sendo posta em discussão. E eu acho que eu peguei isso e desenvolvi isso de tal maneira que eu tenho dificuldades em fazer o julgamento, mas tenho muita facilidade em encontrar razões para defender alguém. De modo que, para me colocar na posição do juiz, eu teria muita dificuldade. Agora, admitindo, por exceção, esta possibilidade momentânea, eu acho que a condição do julgador não pode estabelecer previamente o que não absolveria, o que não julgaria, o que não condenaria.